Interpretação de textos. Professora Alena Cairo. Dicas de interpretação de texto. Para o dia a dia, nós precisamos, na verdade, diversificar as leituras que a gente faz. Então, é importante que a gente interprete posts no Facebook. É importante que a gente leia textos diferentes. Aqui há posts no Facebook, mas a gente pode pensar no Instagram, a gente pode pensar no TikTok, a gente pode pensar, certo, em todas as redes sociais, no WhatsApp, por exemplo. A gente tem que pensar nos memes, a gente tem que pensar na variedade de textos, de gêneros textuais. Aqui a gente tem acesso hoje. Sabe aquela hora que todo mundo está rindo de uma piada e só você não acha graça? É exatamente porque você não entendeu a piada, porque você não entendeu o texto. Então, o que é importante de verdade? A gente construir essa interpretação. Muitas vezes, os memes, por exemplo, eles são textos do dia, ou são textos que repetem um personagem numa situação engraçada. Então, é preciso que a gente conheça ou o personagem ou a situação para que a gente ache graça. É uma referência a um caso que acabou de acontecer com a política, ou que acabou de acontecer com a economia do país, ou que acabou de acontecer com um ator famoso. Então, o que acontece nesse sentido? A gente termina, certo? Só se envolvendo com o texto, ou só entendendo o texto, ou realmente só vendo essa graça, quando a gente consegue compreender o contexto de publicação. Uma outra dica é interpretar músicas. Interpretar músicas é bem bacana porque a gente consegue entender além da sonoridade. Há uma tendência muito grande da gente ficar ouvindo a música e se distrair prestando atenção nas rimas, prestando atenção no ritmo, prestando atenção na dança. E nós esquecemos muitas vezes do significado da letra. Tem letras que, se a gente ouvisse, a gente jamais cantaria. E há letras tão divertidas que a gente consegue, na verdade, traduzir a nossa alma, o nosso estar naquele momento, a partir da letra da canção. Então, ouvir músicas, prestar atenção na letra, é outra dica muito grande, muito boa para a interpretação de textos. Outra coisa, a gente não pode também ficar lendo só o WhatsApp e rede social. Nós precisamos ler textos longos, impressos, certo? Não ficar só na internet, porque a internet tem uma tendência muito grande com a situação dos links e hipertextos de nos levar à distração. Então, o que é preciso? De vez em quando, estar em contato com o papel e fazer a leitura daquele papel num lugar calmo, num lugar tranquilo, em que a gente possa se dedicar de verdade. Outra coisa, ler tirinhas. Vocês já viram que as tirinhas são o filé da interpretação de texto, ou seja, são o melhor prato da interpretação de texto. A prova do Enem tem tirinhas, as provas dos concursos têm tirinhas. Hoje não basta a gente saber ler textos informativos, a gente precisa ler textos diversos no cotidiano. E os concursos, as provas do colégio, em todos os lugares a gente é testado sobre interpretação de texto. Interpretação de texto é um conteúdo que todos os dias da vida nós utilizamos, nos torna mais sagazes, mais perspicazes, mais inteligentes no contexto geral e aumenta a nossa bagagem cultural também. Para estudar, tenha atenção às referências e aos detalhes dos textos. Estude gráficos e tabelas. Não leia o texto superficialmente. Aprenda com os professores como é que se lê gráficos e tabelas. Não é fácil, exige uma leitura matemática, uma leitura estatística, uma leitura do tipo de gráfico. Aprenda a ler o conjunto do texto e não apenas as frases de forma isolada. Assista videoaulas, pesquise no Google, reescreva ou explique aquilo que você acabou de ler, certo? Faça um resumo, use dicionário ainda, certo? A gente fala muito do dicionário porque enquanto o leitor não é um leitor muito experiente, ele vai sentir dúvidas. À medida que você vai ganhando experiência, essas dúvidas vão diminuindo. Poucas palavras a gente precisa procurar. Mas no início da nossa vida como interpretadores de textos, como leitores, como estudantes, a gente precisa ainda recorrer ao dicionário. Qual é a dica da atualidade? Olha rapidinho no celular, olha rapidinho no computador, certo? Bota no Google que a palavra vai aparecer o significado e a gente vai ter uma leitura bem rápida. Melhor do que pegar aquele livro enorme, folhear não sei quantas páginas, até realmente conseguir encontrar o significado das palavras. A vida hoje está mais fácil, né?
Dessas dicas aqui, eu queria chamar a atenção. Nossa, aqui fechou. Vamos lá de novo. Fechou e não quer abrir. Pronto. Vamos lá. Dessas dicas, eu queria chamar a atenção, de novo, certo? Aos detalhes dos textos. Lembrem-se da linguagem verbal e da linguagem não verbal, e que a gente não deve nem pode passar por cima desses sinais. A gente precisa ler detalhadamente mesmo. Outra diquinha. Vamos lá. Leia o texto do início ao fim. Nada de ler um pedacinho e achar que já sabe, porque às vezes há uma grande reviravolta no corpo do texto e a gente precisa estar sabendo o contexto geral, não apenas uma parte da informação. Marque em cada parágrafo a sua ideia central do parágrafo, né? A sua ideia central é a ideia do parágrafo. Então, veja com um marca-texto, com um lápis, uma caneta, o que você tiver em mãos. Eu gosto muito de usar o marca-texto e, de preferência, o amarelo, porque ele destaca a informação. Então, use esse marca-texto para marcar realmente a ideia central de cada parágrafo. Tem dúvidas? Faça uma interrogação ao lado, certo? Na margenzinha da folha. Eu sempre faço isso. Vai dizer, Pró, você costuma fazer isso? Eu costumo. E dá muito certo, porque até se for uma questão de uma aula, a gente já sabe o que perguntar ao professor. Dizer, eu não entendi. E é muito bacana, como aluno, a gente usar essa estratégia de dúvida e de pergunta, porque o professor vai se virar para explicar para a gente de várias formas. Muita atenção aos enunciados das questões. Olha os verbos, galera. Veja o que está sendo pedido. Não passe por cima também, não leia rápido, porque você precisa saber exatamente o que é que você tem que responder. Outra coisa, recorrência de informações e inferências no texto. Observe se o assunto está tratado dentro do texto ou se ele faz uma referência a um outro texto, a um contexto extratexto, fora do texto. Então, se informe, procure saber, certo? Busque a informação e veja se há algumas situações em que você vai ter que fazer uma inferência, ou seja, a informação não está explícita no texto, mas a gente pode, a partir do contexto, a partir daquilo que se mostra para a gente, tirar conclusões. A interpretação de texto para concurso é outra estratégia bacana, ou seja, leia textos e leia questões que caem em concursos. A gente tem acesso fácil na internet. Em diversos sites, os professores da escola colocam também questões de concursos, questões de vestibulares, questões que caem nas provas de forma comum, de forma recorrente, para que a gente consiga ganhar a manha das questões, ou seja, o macete para responder, ou que a gente tenha a malícia certa para fazer essa leitura, sabendo exatamente o que é que realmente os concursos, as provas, os professores nos pedem. Se a gente prestar atenção, há sempre uma repetição do pedido. Então, se a gente treina bastante, a gente acaba ficando bem preparado. Outra coisa, preste atenção para não extrapolar demais. Quando às vezes a gente lê um texto, a gente vai extrapolando demais esse texto, ou seja, saímos da meta, saímos do foco. Procuramos encontrar coisas que teoricamente não existem, teoricamente não estão dadas, teoricamente são hipóteses, e nem sempre a gente pode fazer inferências com base no texto com certezas absolutas. Às vezes a gente só pode hipotetizar mesmo e tem que ter cuidado para não tomar como verdade aquilo que é somente uma suposição, somente uma hipótese. Olha o marca-texto, coisa mais linda, né? Eu botei aqui porque todo mundo gosta. E queria dizer a vocês, realmente, certo, que os coloridinhos são bons para a gente marcar graus de importância, ou aquilo que a gente deve prestar mais atenção. Agora, o amarelinho, ele é o que realmente acende o texto e facilita a nossa leitura sem prejudicar a nossa visão, porque os demais, às vezes, escurecem o texto que a gente está lendo, né? É legal usar gradação de cores e é legal você fazer aquilo que é mais importante, aquilo que é título, aí podem usar essa mistura. Mas o que eu recomendo de verdade é o amarelo. E estou dizendo isso pela minha experiência como leitora e estou dando a dica também, que eu sou, por exemplo, uma pessoa que compro 10 marca-textos amarelo e um de cada cor para fazer o que eu quero fazer, né, nos meus textos. Colorir, botar o título em destaque, etc. Mas os amarelinhos são para todas as leituras, porque realmente é o que eu uso para fazer resumo.
E a dica é por causa do fato, né, dele acender o texto ao invés de dificultar a leitura. E a dica final que é leia mais, leia sempre, leia todas as horas que você puder. Seja viciado em leitura, porque leitura só faz bem. Leitura só abre a nossa cabeça, só amplia os nossos horizontes, amplia as nossas dúvidas, faz a gente duvidar das certezas. Isso é muito bacana, porque o diálogo com o mundo, o diálogo com o outro, o diálogo com os livros, o diálogo com bons textos é que faz a gente crescer enquanto ser humano, enquanto pessoa. Um beijo e até a próxima.